uma lenda de que todos os judeus são ricos. E no All-In de hoje vamos falar de prosperidade judaica. Que o assistencialismo, dentro e fora da comunidade, é muito presente porque um dos preceitos milenários judaicos é a bondade. Com Rav Sani, escritor, palestrante, apresentador e neto dos sobreviventes do Holocausto. O judeu, ele, por viver em prol dos seus valores, por ter se comprometido mais de 3.300 anos atrás com a Torá que foi outorgada e foi entregue no Monte Sinai, os 10 mandamentos que serviram de exemplo de código de moral e ética para toda a humanidade. E no episódio de hoje vamos te mostrar como prosperar mesmo vivendo no caos. Então eu acredito que a prosperidade, antes de mais nada, ela é um... E no All-In de hoje a gente vai conversar sobre um tema super relevante, que é prosperidade. E como eu acredito que ela vem de ensinamentos e culturas, eu trouxe uma pessoa super especial. E é a primeira vez que eu converso com um rabino. Ah, Então, sorria com alegria, bem-vindo. muito obrigado pelo convite. Estamos aqui ao vivo e em cores no All-In Podcast. Muito com a obrigada. Mariana. Muito obrigada, Ravi. Que alegria. Eu queria começar te perguntando, todas as perguntas aqui vêm de uma pessoa que é até leiga. Ah, é? Se eu fosse me colocar aqui num conceito, então elas são de curiosidade nata minha, assim. Então, peço super respeito a qualquer pergunta, mas fique à vontade para responder. E eu queria trazer a tua visão sobre os conceitos do judaísmo também, então tu pode dar a tua opinião pessoal. E aí tu pode trazer também os conceitos que a gente encara hoje como sociedade. Em algumas pesquisas e dados que eu fiz, eu vi que o povo judeu, ele traz alguma prosperidade acima de outros povos e culturas. A gente vê que ele é 25 vezes mais próspero que os brasileiros, e aí a média da população brasileira é até 5 vezes mais pobre. O que tu coloca como fator decisivo hoje de prosperidade? Eu sei que a vida corrida parece um caos, a minha também. E por isso, a Elemento Puro entrou com qualidade em suplementação, que é uma das coisas mais difíceis no mercado, e para facilitar momentos em que tudo parece um desespero. E se você procura uma marca confiável, assim como eu, para ter melhores resultados, use o código 20MARINASSAR pelo site e você pode acessar agora pelo QR Code que tem aqui na tela. Agora, bora voltar para o episódio. Existe uma lenda de que todos os judeus são ricos, o que não é verdade. Eu acho que essa é a única frase dos antissemitas que eu gostaria que fosse verdade. Mas não é. Existem judeus pobres, existem judeus que são assistidos, mas a comunidade judaica ela é tão unida que o assistencialismo, dentro e fora da comunidade, é muito presente porque um dos preceitos milenários judaicos é a bondade. A força maior, a bondade infinita, o Criador, ele nos orienta a imitar os seus caminhos. Características divinas que ele mesmo soprou dentro do ser humano, que é a nossa alma, nossa verdadeira essência. Então, a bondade como um preceito, a bondade como uma vivência, a bondade como um fundamento maior por detrás de todas as nossas ações é muito presente no modo de vida judaico. Então, esses judeus que são pobres, talvez eles não são percebidos, porque a comunidade como um todo é uma grande família, e esse assistencialismo ele acontece de imediato. E também por onde passaram, os judeus deixaram a colaboração perante a sociedade maior, em todas as esferas, na ciência, na cultura, na educação, na tecnologia, e também com obras sociais de caridade, porque a justiça social é um dos fundamentos do judaísmo. A tzedakah, que talvez às vezes as pessoas traduzem erroneamente como caridade, a raiz da palavra tzedakah vem tzedek, justiça social. Tzedakah. Justiça. Tzedakah. Vem de tzedek, é a justiça. Um dos pilares que sustenta o universo é a bondade, além do estudo e das orações que nos conectam com o nosso Criador. Mas o judeu, ele, por viver em prol dos seus valores, por ter se comprometido há mais de 3.300 anos atrás com a Torá que foi outorgada, que foi entregue no Monte Sinai, os 10 mandamentos que serviram de exemplo de código de moral e ética para toda a humanidade, ele prospera. Porque é natural você ler o manual de instruções
antes de usar um produto e extrair desse produto o que existe de melhor. Quando você aplica os princípios milenares, quando você aplica os conselhos divinos contidos nessa Torá, nas escrituras sagradas, a naturalidade de colher bons frutos é palpável. Então eu acredito que a prosperidade, antes de mais nada, ela é um estado mental. Quando você sabe exatamente de onde você veio, quem você é e aonde você tem que chegar, e o que você precisa fazer para chegar a desempenhar a sua verdadeira missão aqui na Terra, é óbvio que você vai prosperar. É óbvio que você vai se destacar. É óbvio que você vai colher bons frutos. É óbvio que qualquer adversidade vai se transformar numa oportunidade para você extrair dentro de si mesmo aqueles dons adormecidos que até então estavam passando despercebidos porque você estava fechado numa bolha, sendo estuprado pela sociedade. Gente, que loucura. E sendo doutrinado pela sociedade e sem vontade e luz própria. Eu concordo muito com tudo que tu disse, porque hoje eu vejo que falta pensamento crítico. E dentro do que tu acabou de me falar, parece meio que eu tô te dando pensamento crítico desde criança para tomar as melhores decisões. Perfeito. Tu vê que tu foi criado assim e que existe Perfeito. Essa cultura? Existe sim. E é em todos os detalhes das nossas vidas, Mariana. Por exemplo, vou tomar agora essa xícara de café, que ainda não é o meu café, que em breve eu vou assinar, em parceria com uma das maiores fazendas de café de Minas Gerais. Aí eu trago para você. Boa, muito obrigada. Já ganhei um presente. Mas eu tô vendo que é aromático, é bom. Então, por exemplo, eu vou tomar o café. Não. Agora eu vou abençoar e agradecer a Deus pelo café. Aí depois eu vou tomar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidbaro. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que tudo existe através da sua palavra. Como o que Eterno criou o universo por intermédio das suas falas. E Rior, seja luz. E o universo que não existia passou a existir pelo Criador. Antes de tomar um café, nós abençoamos. Nós pedimos uma permissão para usufruir desse mundo que Ele criou e nos presenteou para que utilizemos como um trampolim, como um meio para chegarmos até os ideais nobres. Depois, nós agradecemos. Antes de comer, depois de comer, antes de beber, depois de beber. Sempre. Sempre. Ao acordar, ao abrir os olhos, agradecemos e reconhecemos por mais um dia de vida, o privilégio de mais um dia de vida. Oração matinal, a oração da tarde, a oração da noite, antes de dormir. Todos os momentos da nossa vida terrestre e mundana, o judaísmo não permite que você esqueça o seu real propósito aqui na Terra. Então isso é desde cedo. Desde que a criança ela aprende a falar, as letras da Torá, as letras em hebraico que ela vai estudar, o Melamed, né, aquele que vai ser o seu professor, como é que ele ensina a criança a ler? Ele coloca um pouquinho de mel em cada letra do alfabeto hebraico, a criança põe o dedo e degusta a doçura do mel, querendo ensinar para ela que essas palavras elas vão trazer doçura, significado, respostas para o corredor da vida. Muito bom. Desde cedo, sim. O judeu sabe, desde os 13 anos, já obrigatoriamente ele precisa saber ler e escrever em hebraico, porque ele vai ler a Torá na cerimônia do seu Bar Mitzvah, que é a cerimônia de transição da infância para a fase adulta, perante toda a comunidade. E quando tu joga para a educação do Brasil, o que tu vê que as crianças daqui aprendem que não está nos princípios? Olha, infelizmente, a raiz de todos os problemas, a raiz de toda a tristeza é a ignorância. A educação é a chave para a alegria. Sim. Incondicional. Infelizmente, o Brasil, em muitas de suas camadas, é carente de uma educação de alto nível. Infelizmente, os impostos que nós pagamos religiosamente, porque todo empreendedor sabe que não vale a pena cortar caminho, não vale a pena ir pelo caminho mais fácil, porque depois a conta vai chegar. Esses impostos, eles não estão sendo aplicados como deveriam ser. É inadmissível que
o valor arrecadado é X. É inadmissível que a saúde pública se encontre como Sim. nós, infelizmente, nos deparamos. Infelizmente, a educação, o professor mal remunerado, as crianças, desde cedo, elas precisam desse entusiasmo, elas precisam desse direcionamento, elas precisam de bons mestres, elas precisam de bons exemplos. Mas isso não é pretexto. Sim. Porque quem quer de verdade vai conseguir se destacar e prosperar, independentemente do cenário que ele se encontra. Eu conheço muitas pessoas que saíram da favela, muitas pessoas que eram moradores de rua e prosperaram. Porque não se deixaram levar pelo rótulo que a sociedade colocou neles. Eu sei que esse episódio tá bom demais, mas a gente sabe que temas relevantes são construídos através de bons debates. Então aproveita que você tá curtindo esse episódio e deixa aqui embaixo quem você quer ver sentado aqui comigo, do outro lado da mesa. Aproveita para se inscrever no canal. Agora, bora voltar pro episódio. Eu sempre falo para as pessoas que, na verdade, a gente é mimético e a gente tem que olhar para alguém com admiração, para conseguir mudar um pensamento quando tu tá num contexto que não te favorece. Porque senão aquela pessoa só tem aquela realidade. Às vezes no Brasil é muito isso, eu só enxerguei aquela realidade. Então quando eu te trago aqui e como um bom comunicador, o teu conteúdo para mim me fascina porque tu consegue prosperar uma mensagem para muita gente entender, até quem não faz parte da cultura e quer fazer parte ou se apropriar de conceitos. Só que eu vejo que pessoas que atingem um grau de, eu diria até de sabedoria, de pensamento crítico ou de prosperidade na vida, elas têm espiritualidade. E o Brasil é, propriamente dito, um estado laico, assim. Tu vê que a gente precisa de espiritualidade para atingir bons frutos na vida? Não só precisa, como nós somos seres espirituais. Como assim? A Mariana, quando se olha no espelho, ela não é a imagem que ela está vendo no espelho. A Mariana, quando se olha no espelho, ela é a alma, a centelha divina que dá vida a essa Mariana que por um determinado período vai existir fisicamente. Sim. Mas que depois de 120 anos bem vividos aqui, amém, que é o que eu quero. com muita saúde, com muita alegria, ela vai voltar para o lugar da onde ela saiu e vai colher os frutos que ela plantou enquanto ela existiu fisicamente. Nós somos seres espirituais. Quando Deus cria o ser humano, ele sopra dentro dele uma alma que lhe deu a vida. Assim está escrito na Torá. Vaipach be'apo nishmat chaim. Ele soprou dentro das suas narinas a alma que lhe deu a vida. E o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, que você tanto gosta e admira, que é a parte mais mística, é a parte mais esotérica, que extrai a verdadeira luz e as mensagens das escrituras sagradas, que Moisés recebeu tudo isso no Monte Sinai, há milhares de anos atrás. Ela traz na sua obra máxima no Zohar que quem sopra, mandenafar midilei nafar, em aramaico. Quem sopra, sopra de dentro para fora. Então se eu pegar aqui uma bexiga, eu vou soprar, o meu ar agora está dentro da bexiga. Então se o Eterno soprou a vida dentro do corpo que ele, da terra, moldou, quem somos? Se não uma partícula do próprio Criador? E essa é a explicação da imagem e semelhança. Vaivra Eloquim et Adam betzalmo. O Eterno criou o ser humano na sua imagem e semelhança. Que semelhança? Deus não tem imagem? Não. São as características divinas do próprio Criador que ele plantou dentro do ser humano que ele criou. Criatividade, comunicação, intelectualidade. Então a comunicação, a voz que você está escutando é um dom divino. Por isso que ela é tão poderosa. Por isso que a comunicação é tão poderosa. E o rei Salomão já escreveu que a vida e a morte estão na ponta da nossa língua. Com a comunicação você pode inspirar, com a comunicação você pode construir, com a comunicação você pode destruir. A mesma comunicação que é um dom divino, você pode chegar para uma pessoa e falar, eu te amo. Mas você pode também começar uma guerra. Verdade. Então, a verdadeira essência do ser humano é espiritual. Se você não alimentar a sua alma, assim como você alimenta o seu corpo, você nunca vai conseguir vivenciar a verdadeira prosperidade, que é desempenhar a missão que você foi projetado e criado para exercer. Eu gosto de falar muito de vícios e virtudes, assim, porque na sociedade que a gente vive hoje, as pessoas às vezes têm muitos vícios que nem elas imaginam que sejam vícios e que elas estão mascaradas disso. E tu foi ensinado desde pequeno a enxergar o mundo da tua forma, digamos assim. Eu fui atrás. Tu foi atrás, mas foi incentivado naquele ambiente.
Quais seriam hábitos ou processos que a gente deveria começar a se questionar para começar essa busca espiritual? Mas essa é uma pergunta muito poderosa. Você está agora brindando a sua audiência com uma informação de milhões. Os hábitos influenciam o nosso caráter. Nossa, que frase. Pelo judaísmo, você não vai começar a sentir para depois fazer, não. Uhum. Você vai começar a fazer para depois sentir. Muito bom. A Kabbalah escreve Harei HaMa'asim Nimshachim HaLevavot. Por intermédio das ações, dos comportamentos, dos hábitos, se despertam o coração. Então, a pessoa fala, Rabino, eu não estou com gosto na reza, eu não quero rezar. Calma, não é sentir para começar. Você vai começar e você com muita disciplina, com muita força de vontade, no trajeto, durante a caminhada, você vai começar a sentir. Então, todas as pessoas que são consideradas pessoas bem-sucedidas, que você lê muito, você lê livros de grandes autores best-sellers, essas pessoas que você admira, eles possuem os mesmos hábitos, eu tenho certeza absoluta. Se eu te contar uma história, eu vou até te contar essa história aqui agora. Quando eu estava nessa busca, é até muito interessante essa história, eu costumo falar para as pessoas, eu lia muita biografia. Ótimo. Das pessoas, um dos temas que eu mais gosto. E eu lia biografias e eu falava, gente, por que essa pessoa é como ela é? O que ela tem de especial? Porque a gente sempre acha que pessoas bem-sucedidas têm alguma coisa em especial. Então eu lia muita biografia. Abílio Diniz, Elon Musk, Oprah Winfrey. Eu buscava biografias de pessoas que eu falava, alguma coisa essa pessoa tem. Em todas eu encontrava padrões. Então eu falo para as pessoas que dentro dessas coisas eram pessoas que cuidavam do espiritual, tinham família, cuidavam da saúde e pensavam em como prosperar, mas fazendo sempre o básico bem feito. E com muita disciplina. E com muita disciplina. Elas não tinham nada mirabolante. Só que eu sempre tentava buscar alguma coisa mirabolante. Quando tu traz isso sobre hábitos, e aí foi onde eu falei assim, então eu preciso só ficar muito boa nisso aqui? É só acordar cedo e ter prosperidade, trabalhar e querer buscar... E encher o copo. O que seria encher o copo? Quando você enche o copo, ele transborda e enche os outros copos. Então, o ser humano, ele não é igual a um animal que nasceu... Uma vez, eu estava em Israel, e em Israel tudo funciona, país de primeiro mundo. Então, nós estávamos lá na estação de ônibus, e chegou o meu ônibus. Eu ia entrar... Bem na hora que eu ia entrar, o motorista fechou a porta na minha cara. Sabe, quando chega o ônibus, todo mundo quer... Tchau, quer entrar. Bem na minha vez... Não cabe mais. Mas eu coloquei a perna e a porta não fechava. Aí eu falei, qual a diferença de você e um gato? Aí o motorista, qual? Eu falei, me deixa subir que eu vou te falar. Aí ele abriu a porta. Abriu a porta. Eu subi e falei, olha, o gato... Israel tem muitos gatos, né? O gato não tem outra opção na vida a não ser gato. Ele nasceu gato, vai ser um gato, vai morrer gato. Os instintos dele o movem. Né? Cada ser vivo tem um instinto. Ele não consegue ser outra coisa a não ser aquilo que os instintos dele vão o levar a ser. Nunca vi um leão na selva ter compaixão de uma presa. De uma presa, de um coelhinho, uma lebre, que acabou de parir. A lebre acabou de parir, estão todos os filhotinhos em volta dela. Ele vai devorar. Eu nunca vi um leão. Não, coitado, acabou de dar luz, está aqui com os filhotinhos, eu não vou comer ela. Nunca vi isso, porque ele é movido pelo instinto animal dele. Não tem outra opção dele quebrar a sua natureza e ser um leão que tem compaixão. Não. Uhum. O ser humano, ele é o único ser da face da Terra que, por intermédio desses valores, por intermédio da sua espiritualidade, ele consegue transformar a sua natureza. O corpo puxa para um lado e a alma puxa para o outro. Então ele consegue quebrar as suas tendências naturais, ele consegue vencer os seus instintos e as suas más inclinações e se transformar num ser mais elevado. Essa é a diferença. Então, encher o copo é isso. Se você não encher o copo, um buraco vazio, está escrito na Torá que os irmãos de José jogaram ele num buraco. Antes de venderem ele como escravo para aquela caravana de Ismaelim,
eles jogaram ele num buraco. E a Torá escreve que o buraco estava vazio, ve'abor rek ve'en bo mayim. O buraco estava vazio e não tinha água. Aí perguntam os comentaristas na hora: peraí, se o buraco está vazio, não tem água. É óbvio que não tem. O que a Torá quer dizer que o buraco está vazio e não tem água? Então o Rashi, que é o principal comentarista da Torá, ele traz a explicação. Água não tinha, mas tinha cobras e escorpiões. Qual a mensagem? Se você não encher ele com água, vai entrar cobras e escorpiões. Então você tem que encher o seu copo com a água que acaba lá, compara com a espiritualidade. Todo aquele que tem sede, vai até a água, ele vai saciar a sua sede. A água representa a espiritualidade. Não dá para matar a sede sem beber água. Outras bebidas podem ser até mais aromáticas, perfumadas e saborosas, mas a sede é a água que representa a espiritualidade nas nossas vidas. É impossível prosperar se você não entender isso. Muito bom. O que eu percebo muito é que o povo, de maneira geral, e até tu aqui sentado comigo, vocês simplesmente são. O que é simplesmente ser? Tu tem uma certeza absoluta da tua prosperidade, o quanto tu consegue entregar na vida das pessoas, mas tu não é missionário. Tu não quer pregar que o outro seja. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Só que eu vejo que pessoas ricas em questão de, não só de dinheiro, mas eu falo donas de si e da sua certeza, também pensam assim. Como que tu enxerga o se apropriar de si dentro desse contexto? Por que isso? Por que vocês não querem... vocês, eu digo, como cultura, não quer que o outro seja, mas quer também ser próspero como o copo que transborda na vida dos outros para todo mundo. Veja, a verdadeira riqueza, ela é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Tudo que o dinheiro compra é barato. Então a riqueza verdadeira são esses valores. A saúde, a família. Quando você compartilha isso com o próximo, você está multiplicando a riqueza. Por quê? O dinheiro, se eu dou para você uma nota de $100, ela agora está com você, não está mais comigo. Agora, eu compartilhando os meus valores, eu compartilhando o meu conteúdo com você e com os seus seguidores, ele continua comigo e vai continuar comigo para sempre, mas agora eu estou multiplicando essa riqueza. Então, essa é a verdadeira visão sobre disseminação de valores. E não impor uma verdade absoluta, e se você não pensa igual a mim, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai ser salvo. Em muitas culturas falam, ou você pensa assim, dessa forma, ou você não faz parte, não vai ser salvo, não presta para nada. Não, o judaísmo não é missionário. Não é missionário nada. Não, pelo contrário, a gente não quer transformar o mundo num lugar mais judaico. A gente quer trazer mais humanidade. A gente quer que as pessoas sejam elas mesmas. A gente quer que as pessoas colaborem com aquilo que existe de melhor dentro de si. E nenhuma missão é igual a outra, nenhum ser humano é igual a outra, nenhuma impressão digital é igual a outra na face da Terra. Então você tem que ser você. O judaísmo tem que continuar existindo, trazendo a sua luz. Na verdade, a missão do judaísmo é essa, né? Quando recebemos a Torá no Monte Sinai, nós nos comprometemos a trazer essa luz iluminando todas as nações da face da terra. Por onde passaram, os judeus deixaram a sua colaboração. Igual o profeta falou, né? Tatich leor lagoim, vocês vão ser uma luz para as outras nações. Mas é uma responsabilidade gigantesca. As outras culturas, cada uma com a sua luz, cada um com a sua peculiaridade, todas juntas se respeitando e entendendo que o mundo muda com o nosso exemplo. Com certeza, os índices que falamos no começo do nosso bate-papo vão diminuir. Quando tu me fala isso, me vem uma palavra muito honra. E sobre si, sobre seus princípios, que é o que geralmente a gente espera receber do outro, assim. Que outras qualidades tu vê que tem que ter para a vida nesse contexto? Ou que honra soa para ti? Humildade. Respeitar as pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Igual eu falei, cada um tem uma missão. E a vida te leva para a sua missão. Então a humildade, ela é tão importante que o próprio Criador, ele escreve, façamos o homem
Naase Adam. Por que ele escreve no plural? Isso pode gerar um conflito. Tem outros deuses. Está no plural, façamos. E o monoteísmo é a base da fé judaica. Sim. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escuta Israel, o eterno, nosso Deus, o eterno é um, só existe um. Nosso Pai. Ele escreve no plural porque, diz Rashi, para eternizar a mensagem de que, mesmo que você tenha autonomia, mesmo que você tenha o controle da situação, é correto compartilhar a decisão com aqueles que estão abaixo de você. Ele falou para os anjos, façamos. Os anjos que ele mesmo criou, seu exército lá em cima. Façamos o homem. Uma mensagem para nós. O CEO, o líder, ele pode tomar decisão sozinho, mas ele não é líder. Exato. Ele é um ditador. Compartilhar a decisão com aqueles que estão abaixo de você é um sinal de humildade. É um sinal de que você está aberto para trazer novas visões que, pelo seu prisma, você não conseguiria enxergar, mas pelo prisma daquele que está ali, é muito construtivo. E essas são as empresas que prosperam e se destacam. Quando o coletivo funciona. Sim. Eu fui tomar um café com o fundador, o CEO de uma das maiores empresas do agronegócio. Foi lá perto de Marília. Não lembro o nome da cidade. Aí eu sentei na sala dele. O senhor Nishimura, da Jacto, uma das maiores empresas do agro. Coletores de café. Eu sentei na frente dele. Aí eu vi que ele me deu uma xícara de presente. Aí tinha uma mensagem na xícara. Eu tenho até hoje essa xícara. O que estava escrito na xícara? Ninguém faz nada sozinho. Muito bom. Ele construiu aquele império, não foi sozinho. Humildade. Quem não tem humildade, o orgulho não permite essa ascensão. Ele sobe rápido, mas cai rápido. Concordo. E aí, falando disso, a gente trouxe muito o conceito do eu. O que eu me trabalho para ser melhor. Mas quando a gente fala em grupo de uma empresa, que são pessoas, entra um contexto também, eu diria, familiar. A empresa é um círculo familiar. Como que tu enxerga, na visão familiar, a importância? Porque agora não é mais só eu. Eu transbordo para outros que fazem parte do meu ciclo. Eu falo até homem e mulher mesmo, relações. Sim. Qual que é a importância da família? Olha, a família é a base do sucesso pessoal, profissional e espiritual do cidadão. Porque é dentro de casa que você lapida o seu caráter todos os dias. Até mesmo homem e mulher. A mulher é totalmente diferente do homem. Por natureza. Propositalmente, ela foi criada totalmente diferente do homem e o homem totalmente diferente da mulher, porque os dois juntos se completam. Então, dentro do teu conceito, tem papéis totalmente diferentes na sociedade. Missões distintas relacionadas às características peculiares que cada um deles recebeu. O homem nunca vai ser mulher. E a mulher nunca vai conseguir ser homem, porque as missões de cada um são distintas. E pela Kabbalah, a mulher é até mais elevada do que o homem. Ah, é? Sim, ela possui menos preceitos ativos no dia a dia. Por quê? Porque ela é inferior? Jamais. Porque a alma dela é mais elevada, com menos preceitos ela já alcança a plenitude. Já o homem precisa de mais preceitos para atingir o máximo. Então, qual que seria uma missão da mulher hoje? A mulher, ela tem uma... A Kabbalah escreve que ela tem um sexto sentido. Assim está escrito, Binah Yeterah Nitna Lanashim. A mulher tem um sexto sentido. É impressionante como a mulher, às vezes, só de olhar, ela já sabe se a pessoa presta ou não presta. É verdade, a mulher ela sabe muito. Sabe, mas só de olhar. Ela tem um sexto sentido espiritual aguçado. Gente, O homem não, o homem ele leva o tombo, ele é enganado e às vezes ele é enganado pela mesma pessoa que enganou ele. Ele não aprende. A mulher, ela tem essa espiritualidade sensível. É por isso que na educação dos filhos, a mulher ela consegue desempenhar um papel que o homem, óbvio, ele tem a sua presença, ele tem o seu papel, mas a mulher, ela tem a palavra certa. O carinho na hora certa. O rei Salomão escreve, em homenagem à sua mãe, a Keret Habayit. É o alicerce do lar. Então, às vezes eu vejo as pessoas erroneamente, por ignorância, por não ter acesso à informação direta da fonte, acabam tendo a percepção de que isso aqui é machismo. Não, pelo contrário.
É enaltecer a mulher para que ela seja mulher. E não para que ela queira ser homem para se sentir valorizada. Assim ela está se autodesvalorizando. Quer dizer, eu preciso ser igual ao homem para eu ter valor? Não. Você por si mesma já é iluminada e desempenhando a sua função, a sua missão, né, no jogo da vida, é que você vai brilhar e se destacar. E qual seria a missão do homem, então? O homem, por si mesmo, ele, como eu falei, tem essa fraqueza. Então, ele precisa, por intermédio do suor, por intermédio da batalha, por intermédio do estudo da Torá, por intermédio das mitzvot, dos preceitos, dos mandamentos vinculados exclusivamente à sua natureza, enfrentar as situações, ser o provedor, fazer com que a mulher se sinta protegida, fazer com que a mulher se sinta amada e querida todos os dias e fazer com que ela brilhe cada vez mais, se sentindo segura para atuar ao seu lado. Uhum. Então, um complementa o outro. A Gemara, ela escreve que o homem ele nunca vai ser completo sem a mulher. Concordo. E quem optou em se afastar da mulher, ele é egoísta. Tá tudo bem, eu vou agora assumir responsabilidades, o casamento, o relacionamento, ele quebra as barreiras do egoísmo. É você abrir mão todos os dias em prol da felicidade daquela pessoa que você escolheu para estar ao seu lado. É um abrir mão em prol da felicidade do outro. É uma fábrica de lapidação do caráter diariamente, por isso que ele existe. E se o casamento é em prol de um futuro, que a gente fala que até podemos colocar aqui para sempre quando a gente escolhe casar, tu enxerga que hoje, com taxa de divórcio acontecendo, a sociedade mudando a forma de pensar, qual que é o grande problema hoje que a gente está enfrentando, até dessa confusão mental? Olha, o divórcio é permitido, né? O judaísmo não proíbe o divórcio. Uhum. Acho que chega um momento em que tudo já foi feito para preservar e não há nenhum tipo de solução amigável e respeitosa. Eu acho que a mesma Torá que trouxe o preceito do matrimônio também trouxe um preceito do divórcio. Só que eu acredito que a falta de preparo, o processo não está sendo respeitado. Então muitas pessoas elas acabam se relacionando porque é prazeroso fisicamente. Então, quando você tem o prazer físico, você é subornado pela emoção. E aí tem 300 motivos na razão para você não estar do lado daquela pessoa. E você continua porque você está sentindo prazer. Então você está numa relação de egoísmo mútuo. A partir do momento que o prazer não existia, acabou a relação. Não é algo vinculado ao propósito. Não é algo vinculado aos planos de vida em comum. Por isso que o diálogo precisa anteceder qualquer relação. Os planos de vida precisam estar alinhados, compatíveis. Quando você inverte tudo isso, aí chega na hora do casamento, dos desafios, dos testes, não tem propósito, não tem valores em comum. Na primeira dificuldade, o vaso quebra. Essa é a minha visão. Muito bom. E quando tu olha em questão que é o autocontrole, né? O terceiro portal. O terceiro portal. Aqui tem 7, inclusive. Portais. 7 portais da Kabbalah nos Negócios. O livro. Tem dentro da nossa plataforma o curso. E agora, em breve, vai ter a imersão. Então, para quem quiser começar, pode começar pelo livro. Começa pelo livro, que você vai encontrar no meu site, ravsani.com, ou no meu Instagram, @BYRAVSAN de navio Y, by Ravsani. E aí lá você vai subir o primeiro degrau. Aí, se você quer se aprofundar mais ainda, tem o curso gravado. Depois vai ter a imersão presencial comigo. São etapas. Eu passo pelas etapas. Pelas etapas. Tá. E se eu fosse escolher um dos portais que tem aqui, eu consigo escolher um que mais me potencializa nos negócios e para a vida? Então, me perguntaram isso agora em Miami, sabia? E aí? Falaram, qual que dos 7 é o principal? E, na minha visão, todos são importantes e você não pode pular etapas. Mas eu acredito que o terceiro portal do autocontrole, para um executivo, para um empresário, para alguém que está no corporativo, se ele não tiver inteligência emocional, se ele não souber ser um bom gestor das suas emoções, ele vai cair. Ele vai cair. Porque, como falamos, o ser humano ele foi criado do corpo e da alma. O equilíbrio é muito importante. Você não pode abrir mão do materialismo, você tem que elevar a matéria.
e no decorrer das nossas vidas, no decorrer da nossa trajetória, muitos testes irão surgir. E você deve estar passando agora por um teste muito difícil. Total. Autocontrole, entender o que está por detrás dessa situação. O que Deus quer de mim dentro desse cenário de adversidade. E se Ele está me testando, é sinal que eu tenho a força e a capacidade para superar. Senão Ele não colocaria esse desafio no meu caminho agora. E quando você supera, você entende qual era a mensagem por detrás daquele desafio e você entende também e se alegra. Porque você chega na conclusão que seria impossível você chegar onde você chegou se não fosse aquela vitória, se não fosse aquela coragem, se não fosse a sua persistência em realizar independentemente das circunstâncias. Nós não podemos mudar o que acontece ao nosso redor. Nós estamos no controle como nós iremos reagir ao que está acontecendo ao nosso redor. E esse terceiro portal, o autocontrole, é crucial para quem quer vencer e prosperar nesse segmento. E eu falo que autocontrole é uma coisa que a gente exercita o dia inteiro, Sim, todos os dias. É um treino. É um treino. Igual a gente treina na academia. Em todas as provações, assim, eu falo treinar. de vida. Sim. E a gente vai se melhorando nesse processo. E se cair, levanta. E se cair, Muito levanta importante. várias vezes. Vai cair. Impossível não cair. Vai Mas cair. levanta. E se tu fosse deixar uma mensagem para hoje, se eu fosse colocar assim, milhões de pessoas no mundo, a tua mensagem dentro do teu propósito, assim, que mensagem que tu gostaria que as pessoas... Uma única, tá? Se fosse só assim... Se eu tivesse uma mensagem para propagar agora para milhares de pessoas do mundo que estão me ouvindo, qual seria a grande mensagem? Sorria com alegria. Os hábitos influenciam o nosso caráter. Sorrir, independentemente se hoje o dia está fácil ou difícil. Você escolhe, você está no comando. Ninguém tem o direito de fazer com que você pense de alguma maneira ou deixe de pensar de outra maneira. Ninguém tem o direito de fazer com que você desista dos seus sonhos. Ninguém tem o direito de te manipular. Ninguém tem o direito de fazer você se sentir inferior. Aprenda a enxergar o mundo e a si mesmo da maneira correta. Nutra a sua alma e a sua espiritualidade todos os dias. Desenhe metas espirituais. E atrele o seu lucro a um propósito maior. Empreenda com legado, não pensando no dinheiro. O dinheiro é só ferramenta, o dinheiro é só um instrumento. Não pense no dinheiro, pense na dor que a sociedade está sentindo que só você pode solucionar e mais ninguém. Isso só é possível por intermédio do autoconhecimento. Primeiro portal, quem sou eu? Então, se você tomar a decisão, fincar a bandeira, você vai alcançar o topo. Independentemente dos testes e das dificuldades que irão surgir. Mas a única mensagem é sorrir com alegria e ter a ciência de que a felicidade incondicional não depende de nada de ninguém. Ela está consigo aqui dentro. E não importa o momento, o local e o saldo da sua conta bancária. Você decide sentir a verdadeira felicidade, alimentar ela para que ela tenha durabilidade eterna e te acompanhe até o último suspiro. Então, sorri com alegria todos os dias. Muito bom. Rabino, eu queria que as pessoas tivessem acesso a você, se isso é possível, Sim. ou como que elas podem se conectar ou mudar de ambiente. Sim. Como que hoje elas te acessam, mentorias, A produtos? mentoria ela é muito importante. Ela tem um caminho digital, que é a Jornada do Leão, onde eu 3-4 vezes por ano são turmas fechadas no Zoom, online, 6 encontros comigo no Zoom, onde a gente traz os valores milenares da Kabbalah em prol da alta performance na vida e trazendo propósito, ajudando ela a se transformar na sua melhor versão. Então a Jornada do Leão é online, tem a mentoria presencial e agora, em breve, a imersão. Mas até lá você pode degustar o livro e degustar o conteúdo que está lá dentro da prateleira da Academy. Perfeito, eu agradeço. E o Instagram, as redes sociais. Eu vou deixar tuas redes sociais por aqui. Eu vou ler o seu livro e me comprometo. A gente não vai ler. Vou estudar. Estudar o livro. Vou estudar. A Mariana. É porque eu já tenho esse hábito de ler estudando os livros. Sim, eu acho que sim. E depois quero escutar o seu feedback. Com certeza. Eu Provavelmente sei que você ele vai grifa, eu sei que você marca, eu sei que você é muito Eu tenho um hábito... focada. Eu sou muito focada. Eu tenho um hábito de... Por isso que está prosperando. estudar. Mesmo longe de casa, mesmo abrindo mão do fácil e do confortável, você está prosperando.
Porque nada que tem valor é fácil. Nada que tem valor é fácil. Tudo que vale e que é riqueza, é necessário esforço para ser conquistado. E você está aplicando isso. Perfeito. Perfeito, muito obrigada. Eu queria te agradecer pela participação. Foi super rápido. A gente não conseguiu nem conversar. A gente passou super rápido. Mas já acabou? Já acabamos aqui, gente. Foi muito rápido. A gente ia ficar aqui umas 3 horas conversando. Mas, Rabino, queria agradecer a sua participação. Parabéns, viu? Parabéns. Tudo no YouTube, depois eu vou olhar. Tudo no YouTube, Spotify, em todas as plataformas. Parabéns, Marina. E a gente manda todos os conteúdos também. Parabéns, continue brilhando e continue compartilhando o seu conteúdo, porque ele é muito importante para a sociedade e para o momento de vida que o mundo atravessa. Obrigada. Shalom. Shalom. Chegou até aqui, eu sei que você gostou desse episódio. E como esse, tem diversos outros no canal. Agora, aproveita para seguir se você está escutando a gente pelo Spotify e se inscrever se você está pelo YouTube. E no Instagram, já aproveita e segue as nossas redes sociais. Eu te vejo por lá.